Olá, sejam bem-vindos. Vamos fazer umas continhas sobre a Covid-19? Faz 2 anos que a Covid começou, mas eu tenho certeza que muita gente, muito estudante, ainda não sabe fazer essas continhas. E pode ser que até tenha caído na prova do Enem, não sei. Vamos lá, porque eu não olhei. Veja lá. O número de óbitos por 10 elevado a 5, ou seja, 100 mil habitantes. Número de óbitos por 100 mil habitantes. Como é que você faz? Você multiplica o número de óbitos por 100 mil e divide pela população. Que população? População da cidade, população do estado, a população da região, a população do Brasil. Beleza? Taxa de mortalidade. É a mesma coisa, só não vai multiplicar por 100 mil. A taxa de mortalidade é o número de óbitos dividido pela população. Então, por exemplo, você mora no Rio de Janeiro. Vamos lá, voltar aqui em cima. Eu quero calcular o número de óbitos por 100 mil habitantes. Então, Rio de Janeiro. Eu vou pegar o número de óbitos pela Covid do Rio de Janeiro, multiplicar por 100 mil e dividir pela população do Rio de Janeiro. A taxa de mortalidade, eu vou pegar o número de óbitos do Rio de Janeiro e dividir pela população do Rio de Janeiro. Eu vou te mostrar uma outra tabela agora mesmo com essas continhas feitas aí. A taxa de letalidade. Não é a mesma coisa? Não, não é. A taxa de mortalidade, volta lá, é o número de óbitos numa certa população. A taxa de letalidade é o número de óbitos dividido pelo número de casos da população. Então você vê que o número de casos é menor do que a população toda, claro. O número de casos é um número bem menor que a população inteira. Por isso que a taxa de letalidade, você vai ver ali na outra tabela, é um número maior do que a taxa de mortalidade. No Brasil, peguei dados do Brasil. Casos de Covid no Brasil, de acordo a tabela que eu vou te mostrar, eu tirei no site do Ministério da Saúde ontem, 15 de março de 2022. Então, casos no Brasil, casos de Covid, 29.432.157. Pessoas recuperadas, 27.968.811, que dá 95% de recuperados. Graças a Deus, não é? Agora eu vou te mostrar a tabela. Veja aí. Eu peguei isso tudo aí, ó, no Ministério da Saúde, 15 de março. Vamos ver lá em cima. População, dividir por região. Essa tabela não estava lá não, eu peguei só os dados. Região Norte. População 18 milhões e tanto, óbitos por Covid-19 50 mil, etc. Então veja bem, como é que eu calculo óbitos por 100 mil habitantes? Te mostrei agora mesmo. Você vai pegar o número de óbitos da região norte, multiplicar por 100 mil e dividir pela população da região norte. Isso vai dar pouco mais de 269 mortes por 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade você vê o número de óbitos dividido pela população. Dividindo esse número por este, você vai ter aproximadamente 0,27%. E a taxa de letalidade? A taxa de letalidade é o número de óbitos dividido pelo número de casos. Eu não trouxe aqui o número de casos de cada região, mas eu fiz a continha para você. Então a taxa de letalidade é o número de óbitos, está aqui, dividido pelo número de casos. Deu 2,1%. Então você entendeu por que a taxa de mortalidade é um número bem menor do que a taxa de letalidade. Aqui o universo, o divisor, né, o universo lá da fração, o divisor da fração, é a população. É um número muito maior do que o número de casos. Por isso que a taxa de letalidade é uma porcentagem maior, porque é obtida de um grupo menor de pessoas. Nordeste, 57 milhões e tanta população. Uma população bem grande, né? Se você observar bem aí, ó, é a segunda região do Brasil com maior população. A primeira região é Sudeste, com quase
com mais de 89 milhões de pessoas. Então, no Nordeste, mais de 57 milhões, óbitos por Covid, mais de 128 mil, óbitos por 100 mil habitantes. Multiplica o número de óbitos por 100 mil e divide pela população. Você vai ter quase 223 óbitos por 100 mil habitantes. A taxa de mortalidade, você vai dividir o número de óbitos pela população, apenas isso. Número de óbitos pela população, você vai ter 0,22%. E a taxa de letalidade, como é que ela é calculada? É o número de óbitos dividido pelo número de casos, 2,1%. E assim sucessivamente, você já entendeu o processo, não é verdade? Agora observa no geral. No geral, qual a região que teve maior número de óbitos por 100 mil habitantes? Foi o Centro-Oeste, olha aqui. E observa, interessante, o Centro-Oeste é a região com a menor população. Ó. Norte é quase 19 milhões, 57 milhões, 16 milhões, 89, 30 milhões no Sul. Então a região Centro-Oeste, que é a que tem a menor população, ela teve o maior número de óbitos por 100 mil habitantes, quase 384 óbitos por 100 mil habitantes. Está vendo que é o maior número aí de todos eles, inclusive maior que o geral do Brasil, 312 óbitos por 100 mil habitantes. Outra coisa interessante a notar, a taxa de mortalidade no Centro-Oeste foi maior. Você viu aí, ó. Tinha que ser, não é? 0,38% foi a maior taxa de mortalidade. Entretanto, a taxa de letalidade não foi tão alta, 2%, mostrando que daqueles que estavam doentes, no Centro-Oeste houve uma recuperação maior deles. A taxa de letalidade não foi tão grande. Onde é que a taxa de letalidade é maior? No Sudeste. No Sudeste. Não é? Beleza? Onde que a taxa de letalidade foi menor? No Sul. Então, no Sul do Brasil, a taxa de mortalidade foi alta, né? 0,34, mas a taxa de letalidade não foi tão alta. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Muito interessante essas continhas que muito estudante não sabia ainda como fazer, né? Não sabia ainda como fazer. Então, o número de óbitos por 100 mil habitantes, multiplica o número de óbitos por 100 mil, divide pela população. Taxa de mortalidade, número de óbitos pela população. Taxa de letalidade, número de óbitos pelo número de casos. De acordo com o Ministério da Saúde, quase 28 milhões se recuperaram desses quase 29 milhões e meio. Beleza? Então é isso. Espero que tenha gostado e aproveitado bem estas informações, né? E essas continhas aí, como é que são feitas. É isso, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Bons estudos.